Muito bem, meus queridos alunos, começando mais uma super aula aqui no canal Professor Douglas Gotti apresenta artes. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e pedir que sempre anotem os comentários, as dúvidas, os questionamentos para que possamos discutir nos nossos próximos encontros. É muito bom que a gente troque esses pensamentos para que eu possa ensinar alguma coisa e para que eu também possa aprender com vocês, ok? Sempre começamos a discussão pensando nas milhares de formas que temos de expressões artísticas, sempre pensando em qual lugar que a arte tem no nosso mundo. O que é arte, né? É sempre o que questionamos. A arte tem como função expressar a realidade, levando em conta a perspectiva de mundo de quem faz e de quem observa. Ela pode ser compreendida como uma forma de comunicação que interpreta, questiona e desafia talvez até a própria realidade. Ou seja, é a expressão de quem está fazendo a arte versus a observação de quem está olhando ou sentindo aquela expressão, ok? Esse é um conceito muito interessante de arte. O conceito de arte, né? A ideia do que é arte é muito ampla, são muitos conceitos que podem existir. Então, as formas como elas se manifestam também são. Na verdade, existem diferentes linguagens artísticas, jeitos de se expressar artisticamente, que podem ser divididos em alguns tópicos, como, por exemplo, artes visuais, que pode incluir pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, né, grafite, videoarte, moda, arquitetura, entre outros. Artes cênicas são as expressões que envolvem o movimento do corpo e incluem dança e teatro. A literatura abrange os livros, né, romances, poemas e outras formas de histórias produzidas em texto. Temos também aquela que já praticamente nasce com a gente, né, que é a música, que a grosso modo se resume em canto, música instrumental, por exemplo. A arte se utiliza de vários elementos para poder ganhar força de expressão. Existem alguns elementos que são fundamentais para a construção das diferentes linguagens artísticas. São eles que fazem uma obra conseguir ser estudada e conceituada como arte. A gente pode citar como exemplo e por categoria alguns. A melodia, harmonia e ritmo, por exemplo, na música. O ator, o texto, a encenação, a plateia nas artes cênicas. Ponto, linha, forma, plano, superfície, textura e cor nas artes visuais. Autor, tempo, espaço, personagem na literatura. Então as artes, elas estão sempre utilizando de meios de expressão para se tornar a própria expressão. E elas são datadas por vários movimentos que vamos ver ao longo dos nossos estudos. Vamos sempre estar falando de movimentos antigos, né, que sempre fazem parte da história da humanidade. A arte, ela se funde com a própria história do mundo e ela é o mais importante registro que se tem notícia. A partir de agora, nós vamos estudar um pouco mais sobre um tipo de registro específico para podermos nos aprofundar mais ainda nos nossos estudos.
Os instrumentos musicais. Um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumentos podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. Pois é, né? E quem não gosta de uma boa música? Devemos agradecer aos instrumentos musicais responsáveis por produzir diversos tipos de sons que, combinados de formas harmônicas, formam uma deliciosa música. Vamos aprender hoje um pouco sobre os instrumentos musicais e as suas classificações. Existem várias formas de classificar os instrumentos. Uma delas considera o material utilizado na construção. Os instrumentos podem ser de madeira, barro, couro e outros diversos tipos de materiais. É dessa forma que se classificam as orquestras, as famílias dos instrumentos, né, e as suas individualidades por conta do seu material, que fazem uma diferença enorme no tipo de som que o instrumento vai produzir. Muitos especialistas consideram que essa forma de classificação é falha, pois classificar como madeira, flauta, saxofone, instrumentos metálicos, neste caso com instrumentos, a origem do som de um para o outro pode ser bem semelhante. Instrumentos de corda. Você gosta de instrumentos de corda? Uma guitarra, um violão. Todos os instrumentos de corda, né, produzem sons das seguintes maneiras. Quando friccionadas por um arco, é o caso do violino, por exemplo. Quando pinçadas com os dedos ou uma palheta, no caso do violão e uma guitarra, por exemplo. Temos também os instrumentos de sopro, que aí no caso são motivados pelo ar. O ar que passa, né, pelo instrumento vai produzir o som. É preciso de fôlego e muita bochecha para fazer bastante som bacana. Os instrumentos de sopro podem ser subdivididos em dois grupos, metais e madeira. Por falar em madeira, temos os instrumentos de madeira. Você já ouviu passarinho cantando? Os instrumentos dos grupos de madeira produzem sons suaves que parecem até passarinhos cantando. Para tocar os instrumentos, basta soprar no bocal da mesma forma que os instrumentos da família dos metais. E temos também os instrumentos de metais. Os instrumentos desse grupo são feitos de metal. Antigamente eram feitos de cobre, hoje não, são feitos de latão. Uma liga entre cobre e zinco que vocês vão aprender lá na frente. Porém, dão uma diferença, podendo até influenciar na cor, sendo prateados, dourados ou até mesmo pintados. Temos também a família da percussão. Os instrumentos de percussão são fáceis e divertidos de tocar. Basta balançar ou bater com as mãos ou baquetas. Você se lembra de algum instrumento dessa família? Com certeza você pensou em um tambor ou em uma bateria ou algo do tipo, né? Alguns instrumentos de percussão também usam pratos, mas não aquele prato que a gente come, pratos de metal. Também temos os instrumentos de tecla. Eles podem ser classificados como pertencendo a qualquer uma das categorias anteriores, pelo modo como o som é produzido. Mas, pelo modo de tocar, também podem ser considerados instrumentos de categorias diferentes. O piano, por exemplo, tem 85 teclas. Quando uma tecla é pressionada, um pequeno martelo bate na corda, emitindo som. Existem vários outros tipos de instrumento. É preciso que, se você tiver interesse, você pesquise, pois você pode encontrar o seu instrumento ali. Você pode encontrar a sua vontade musical ali, né? Cada músico e quase todas as pessoas têm um instrumento musical preferido. Descubra o seu! E é isso aí, meus queridos alunos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje.
É mais uma aula sobre artes, sobre as formas de artes e como elas representam e apresentam as coisas para o mundo. A arte é um dos mais importantes meios de registro e comunicação da humanidade. Todas as coisas importantes são registradas pelas artes e elas são apresentadas e representadas de forma bem interessante. A aula de hoje vai chegando ao fim. Eu, Douglas Gotti, vou agradecendo a sua presença, pedindo para que continue se cuidando, estudando e que anotem as dúvidas e comentários e observações para podermos discutir na próxima aula, hein? Muito obrigado, fiquem bem sempre, continuem fazendo artes e tchau, tchau!